E o presidente em exercício, Geraldo Alckmin, disse que o Brasil pediu a suspensão da tarifa de 40% enquanto o país negocia com os Estados Unidos. Nessa semana, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, deve se reunir com o secretário de Estado americano, Marco Rubio. A fala de Alckmin foi durante visita ao santuário de Nossa Senhora Aparecida. 10 mais 40 é muito. E não justifica, porque o Brasil, dos 10 produtos que os Estados Unidos mais exporta para nós, 8 não tem imposto, é zero. E a tarifa média é 2,7. Então, o pedido do presidente Lula para o presidente Trump foi que, enquanto negocia, suspendeu os 40. Esse foi o pleito. Olha, enquanto negocia, suspende os 40. E aí a gente passa um ganha-ganha. Tem muita possibilidade de parceria entre Brasil e Estados Unidos. Nós temos 44 mil empresas americanas no Brasil, trabalhando, ganhando dinheiro, gerando emprego. É o ganha-ganha, Juliana Lopes. Segundo o presidente em exercício, Geraldo Alckmin, o que a gente pode esperar, Ju, deste encontro de Mauro Vieira e Marco Rubio para debater tarifas? Quem sabe uma suspensão ali momentânea das tarifas adicionais que foram aplicadas pelos Estados Unidos aos produtos brasileiros? Com certeza, Pedro. E talvez uma virada de chave nessa relação tão conturbada, né, que envolve as questões comerciais acima das questões políticas, mas sim também envolve algumas questões políticas. O que acontece? O que a diplomacia, os integrantes ali do Congresso que também estão de olho nesse assunto, estão observando? Que abriu-se uma porta para vários tipos de negociação. Isso vai ser colocado nessa negociação, nesse primeiro momento, nessa conversa, mas nessa negociação dessa semana. Sobre questões que envolvem os Estados Unidos depois das tarifas aplicadas aqui ao Brasil, né? A gente está falando de inflação no campo do comércio de madeira, de imóveis. Isso foi muito sensível depois que o Brasil foi tarifado. Abriu-se um caminho para o Brasil negociar com a União Europeia, com China, também alguns produtos. Para os Estados Unidos isso é ruim. Tem outros assuntos também nessa mesa. A gente está falando de regulação de Big Techs, regulação das redes sociais, que é um assunto também muito sensível. E nada disso acaba tendo uma ligação direta com a questão política, né? Se a gente pensar ali naquela primeira carta, depois do anúncio das tarifas, que envolve o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, tem os Estados Unidos olhando para um outro lado. De um outro lado, a gente tem uma oposição aqui esperando que essa primeira conversa de Marco Rubio com o chanceler brasileiro, Mauro Vieira, para que ele imponha algumas questões da política, ainda que a diplomacia não acredite que isso vá acontecer. Quais são essas questões? As que envolvem o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado a uma prisão que pode acontecer muito em breve, né? Então, tem uma expectativa de uma ala da oposição em relação à postura de Marco Rubio, já que foi ele ali que foi o mais próximo, né, nas conversas com o Eduardo Bolsonaro fora do Brasil. Mas tem gente acreditando que as questões econômicas pesam muito mais nesse momento e que tem os Estados Unidos olhando para essas questões de forma muito mais ampla do que para as questões políticas, né? Então, há uma grande expectativa, um destravamento dessas relações aconteceu nessa conversa entre chefes de Estado, que é muito importante para uma negociação, o presidente americano e o presidente brasileiro, e a diplomacia vê sim um caminho aberto para que essas negociações possam acontecer, só para a gente finalizar, inclusive, com a suspensão, ainda que momentânea, dessas tarifas aplicadas ao Brasil. Vamos seguir acompanhando. A expectativa é de que o encontro aconteça ainda nesta semana. Obrigado, Ju. Até mais.